Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira aula, né, gravada, rápida, mas para passar algumas informações. Para que o entendimento desse conteúdo seja completo, é necessário que vocês façam a leitura dos textos que estão no SIGA, certo? Assim como dê olhada também, dê uma visualizada nas legislações que também estão no SIGA. Tem um tópico de aula exclusivo falando sobre zoneamento econômico e ecológico e, em seguida, tem um tópico exclusivo falando sobre zoneamento costeiro, que será, né, discutido no nosso próximo vídeo. Mas esses dois temas são muito importantes para a nossa palestra de segunda, tá? Dia 22, que a gente vai falar um pouco de zoneamento de maneira geral, o ZE, né, o zoneamento costeiro, que é o ZE costeiro, mas não só do estado do Pará, mas também do estado do Amapá, tá? Então, tanto nas legislações federais, se for possível, dê uma olhada também no que diz respeito ao estado do Amapá, para vocês tomarem conhecimento, até porque é um estado vizinho, um estado que absorve bastante mão de obra, né, bastante profissionais da engenharia do nosso estado do Pará, tá? Então, é importante que vocês conheçam um pouquinho da legislação e do zoneamento que está previsto em escala nacional e que o estado do Pará, do Amapá está um pouquinho mais avançado no que diz respeito à elaboração, né, e o cumprimento que está previsto na legislação, certo? Então, nosso tema de hoje será o zoneamento econômico ecológico, né, como um instrumento de ordenamento territorial. A gente sempre vem discutindo sobre isso, né? O ZE, assim como o costeiro, assim como os outros zoneamentos que a gente vai ver, é objeto de ordenamento do território, nacional, estadual ou local, certo? Mas é um objeto de ordenamento e como de maneira geral, em forma de lei, é o primeiro, a primeira legislação que surge especificamente sobre um zoneamento específico é sobre o ZE, certo? Ainda lá no final da década de 80, início da década de 90. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui como isso surgiu, como ele começou na Amazônia e depois, né, se expandiu para o Brasil. E para o entendimento e a discussão, é importante que vocês façam a leitura do texto, tá? Os textos que estão lá no tópico de aula Zoneamento Econômico e Ecológico. Bom, aqui um pouquinho do que a gente vai ver, né? Nossa sempre joga um pouquinho da nossa estrutura, né? E as legislações que dão suporte para nossa disciplina, certo? Como eu falei para vocês, e assim como todas as nossas disciplinas, e é um papel de vocês quanto engenheiros, é ser planejadores, né? E um planejador ele faz gestão. E vocês, quanto cartógrafos e fazendo análise do uso da terra, análise espacial, vocês automaticamente estão fazendo gestão do território. Principalmente quando trabalham a cartografia, né, a análise espacial, dando, né, suporte a uma legislação, ou seja, atendendo o que uma legislação, né, sugere ou obriga o Estado, ou o município, ou mesmo o território nacional como um todo a fazer. Então, o ZE que a gente vai ver é um instrumento de ordenamento, automaticamente é um instrumento de gestão do território, e nós somos, né, atores de tudo isso. E aí um pouquinho do conceito, né, e esse instrumento não só voltado para ZE, mas para o costeiro, terras indígenas, enfim, o que a gente sempre discute é fazer a gestão do território. Essa gestão integrada, ela deve ser integrada, lembra que a gente viu lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que a partir de 81, a gestão do território ela não deve ser feita por elementos, assim, mas de forma integrada, levando em consideração o meio físico, né, enfim, tudo que está, né, de vida, enfim, dentro do nosso território, levando em consideração o espaço geográfico, e aí a gente vai ver que existe várias legislações, né, delimitando esse espaço, o território, né. Aí a gente tem estado, município, local, enfim, a gente vai ver durante a nossa disciplina. Então a gestão deve ser feita do espaço geográfico, dos recursos que estão ali, né, sendo eles bióticos, abióticos, ou seja, tendo vida ou não. Os ecossistemas, né, que funcionam também de forma integrada, assim como das atividades humanas, levando em consideração que tudo isso tem uma gestão política, e por isso é importante, né, a gente relacionar tudo isso quando se fala em gestão do território. Por isso, quando eu falo em política, em legislação, sempre
quando a gente for falar de gestão, não tem como fugir disso. Por isso que a gente está lendo lei, né, sabendo a importância das legislações, acoplado à nossa função aí de técnico, né, de gestor, de engenheiro, certo? Aí eu trouxe alguns exemplos do que seria, né, essa gestão. Gestão, para fazer gestão, a gente precisa entender que a gestão é feita dentro de um território. Essa gestão ela pode ser puramente física, ou ela pode ser mais política, existem várias formas de gestão. Né? A delimitação dos biomas brasileiros, por exemplo, é uma divisão oficial que é uma forma de ordenamento e gestão do território, assim como regiões, assim como divisão de cidades, enfim. Aqui é uma forma de dividir o país e automaticamente fazer a gestão mais ambiental, mais natural. Né? Aqui também é uma outra forma de gestão, só que é uma gestão mais territorial, uma gestão mais econômica. Né? Essa daqui são as regiões de integração do Estado. E aí, algumas informações. É uma outra forma de delimitar o Estado? Sim, é uma forma de delimitação, mais política, mais econômica, diferente dessa. Mas essas são duas formas de dividir o território e fazer gestões, né? Diferentes, mas são formas de gestão também, e ordenamento. Bom, quando a gente vai falar de gestão, né, a gente falar dessa gestão integrada, a gente tem que pensar que é espaços de interesses, ou seja, que tem que ter usos especiais, por vários motivos, ou por ser frágil, por ser área de transição, mas tem áreas que são de interesse mais restrito, né? A exemplo disso, a gente tem as zonas de fronteira, a gente tem as áreas protegidas como as unidades de conservação, a gente tem as reservas indígenas, a gente tem as instalações e áreas militares. Esses são áreas, são territórios que têm usos especiais e que automaticamente, na hora de se pensar um zoneamento em escala macro, grande, vão se tornar em zonas específicas, certo? Bom, assim o zoneamento é resultado de um uso de técnica de planejamento, a gente já vem trabalhando isso durante a disciplina, quando a gente fala de planejamento, e que o planejamento a gente viu isso nas 2 últimas aulas, ele tem etapas, que vai do diagnóstico, prognóstico, propostas, para se poder fazer a gestão, a gente tem todas essas etapas. Então, o zoneamento é um trabalho técnico, além de ser político, né, mas também é técnico. E por isso vocês estão englobados em tudo isso. Por isso a disciplina faz parte do componente curricular, dos componentes curriculares de vocês. Então, é o resultado de técnica, lembra que eu sempre falo para vocês, o resultado de todo zoneamento no final é um mapa, e um mapa quem faz isso é quem tem, né, toda essa conceituação técnica como vocês. E daí é muito importante para planejamento territorial e integral, né, integrando o Brasil. Bom, aqui a gente tem um exemplo do que eu falei para vocês. Quando a gente fala de zoneamento, e a gente pensa nesse zoneamento em escala macro, ou seja, pegando grandes territórios, eu estou falando de escala territorial, tá? Não escala cartográfica. Mas quando eu penso em grandes territórios, e vou dividir esses territórios em áreas, em zonas grandes, né? Territorialmente, espacialmente grandes, eu tenho que pensar que as áreas que já estão delimitadas por outras legislações, e que são áreas, geralmente áreas com uma atenção especial, automaticamente elas já são uma zona. Então, quando eu vou pensar em dividir o estado do Pará, né, em zonas, eu não posso dividir o território aleatoriamente. Eu tenho que entender que já existem subdivisões lá que eu tenho que respeitar. E o que sobrar, que não são áreas de uso especial, aí eu vou dar novas características e usos. Tá? Por exemplo, aqui nesse mapa, nessa imagem que vocês estão vendo, que é o mapa do próprio governo federal, tem áreas, ó, claro, concentradas na nossa região amazônica, que já são automaticamente zonas, né? Isso estou falando em escala macro, tá, gente? Em escala macro. Estou falando de geralzão do estado, ainda no micro serão as próximas aulas. Então, aqui eu já tenho áreas que são especiais. Então, na hora que, por exemplo, que eu vou tentar em parcelar a Amazônia, eu não posso parcelar essas áreas que estão em verde, que estão em amarela, porque elas já são territorialmente divididas e automaticamente elas vão ser zonas. Ah, pode ter zonamento específico dentro dessas áreas? Sim, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas como a gente está no ZE ainda, ZE é um macro zoneamento, não é um zoneamento específico, ele já deve respeitar essas zonas que automaticamente já são territórios, inclusive decretados por decretos federais, estaduais, etc.
Então essa imagem aí, ela já especifica as áreas que são unidade de conservação, terras indígenas, assentamentos de reforma agrária, quilombos, áreas militares, e que na hora de um macro zoneamento, como é o caso do zoneamento econômico e ecológico, essas áreas devem ser respeitadas, tá? Ser respeitadas. Bom, então, quando a gente fala ainda de gestão e levando em consideração essas áreas, eu tenho dentro dessas, né, são as áreas protegidas, né, como as próprias unidades de conservação. Então são espaços de interesse, de usos, né, especiais, que pode ser de total proteção ou pode ser de proteção sustentável. Mas na hora de um macrozoneamento, essas áreas, elas são as áreas que têm que ser respeitadas. O governador, quem for delimitar o estado, não pode desrespeitar essas áreas. Elas já são automaticamente protegidas, tá? Então, pode dividir ela em subzonas? Até pode, mas levando em consideração que os usos ou são de proteção ou são de conservação. Eu não posso definir usos totalmente agressivos para mais área que, né, que já são protegidas por lei. Se vocês observarem aqui, dando um enfoque para o estado do Amapá, o estado do Amapá aí, ó, pode observar que 70%, quase 70% do território do Amapá são áreas protegidas. Assim como boa parte do estado do Pará, né? Assim como boa parte do nosso estado também é. E a gente vai ver que os mapas do ZEE, eu joguei 2 materiais para vocês, né? Além dos artigos que vocês têm que ler, mas tem 2 materiais complementares que é para vocês ficarem aí para estudos futuros e também, se tiverem mais interesse, que são os livros do ZEE do Oeste, né? A área de influência da BR-63. Esse livro já mostra esse zoneamento que já está pronto e que leva em consideração essas áreas, por exemplo, aí. Bom, agora especificamente a gente falou um pouco do que seria essas áreas protegidas, a importância delas antes, a gente conhecer elas antes de zonear, né? Então vamos falar agora especificamente do zoneamento econômico e ecológico, que é um programa, hoje um programa federal, um programa hoje que se expandiu para todo o território nacional, mas ele não começou assim, ele começou com o intuito para a Amazônia, e hoje se a gente for procurar, tem do estado de São Paulo, estado, né, da região sul, mas ele não começou com esse intuito, ele começou, né, e principalmente no início da década de 90, com o intuito de ser um instrumento de planejamento e ordenamento para a Amazônia, visto que a Amazônia estava no foco do mundo ali, né, ainda naquele conceito de ser uma área ainda conservada, de ser, enfim, tudo que a gente até hoje ainda vê na TV. Então foi pensado para, né, se conservar ou se entender um pouco da Amazônia, que ainda era um vazio e até hoje ainda é, né? Foi se pensado esse instrumento. Esse instrumento já tinha sido previsto em 81, como vocês sabem. O saneamento foi previsto em 81 na Política Nacional de Meio Ambiente, mas entra como instrumento, ó, já pode ser aplicado. Então, para fazer uma coisa específica agora, vamos criar um zoneamento específico para uma região que é muito emblemática dentro do Brasil, né, que o foco do mundo é para ela ali, e que o Brasil precisa, né, mostrar que está ordenando o território e ter um controle, né, daquela área ali que é cobiçada por muitos outros lugares e que é muito importante para o mundo, né? Então, se existe instrumento, vamos criar um instrumento para a Amazônia. A Amazônia é gigantesca. Qual é o embate dentro da Amazônia? Acho que a questão ecológica, proteger a Amazônia, a gente sabe que isso aí é desde as primeiras conferências nacionais e mundiais, ela tem esse conceito, né, de proteção. Mas como proteger uma área que economicamente tem potencial? Né? Então, o zoneamento econômico e ecológico ele vem para tentar, né? Muitos autores dizem que isso não acontece, né? Mas ele vem tentar compatibilizar a proteção que deve haver na Amazônia, a conservação, mas também o potencial econômico que nela existe, né? Até porque tem muita população, muitas cidades, enfim. Então, tentar fazer com que os problemas sejam mínimos, né? Criando regras e restrições para as zonas, né, que vão ser estipuladas a partir desse programa. Então, a gente vê, ó, programa Zé Brasil, mas que não começou para o Brasil, começou na Amazônia, tá? Então, muito atendendo
o instrumento já tinha sido previsto em 81, mas no artigo 225 da Constituição de 88, se prevê que o meio ambiente ele deveria ser equilibrado, né? E todos nós, cidadãos, nós temos direito ao meio ambiente equilibrado. Então, para isso, o governo tem que criar instrumentos para que esse meio ambiente seja equilibrado, né? Ou seja, tem que ter instrumento de ordenamento, de gestão. Então, para atender, né, o que foi previsto na Constituição de 88, e usando a premissa que em 81 já se autorizava esse instrumento, né, na lei, foi criado esse programa, o Zoneamento Econômico Ecológico, né, que é um instrumento de gestão territorial e ambiental, tá? Como eu falei para vocês, inicialmente ele foi planejado para a Amazônia Legal, certo? A Amazônia Legal brasileira, Amazônia brasileira, né? Devido à visibilidade da floresta nos organismos internacionais, principalmente advindo das conferências internacionais, Rio+20, né, Conferência de Estocolmo, e então, para atender essa visibilidade, essa discussão que já vinha em torno da Amazônia, foi-se pensado a aplicação desse instrumento. E também a pressão de entidades ligadas ao meio ambiente, como ONGs, né, organizações internacionais, foi, né, criado esse programa. O ZEL tornou-se posteriormente um programa, né, dentro do conceito plurianual, que é o PPA, né, que é é todo o planejamento para o país, né, de recursos, de projetos e de programas, tá. Então depois ele pensado como instrumento técnico, mas também ele foi incorporado dentro do PPA do país, ou seja, ia ser uma vai ser e é uma coisa permanente, tá. Então, o ZE nasceu como pretensão de integrar os aspectos naturais, sociais e econômicos dentro da gestão do território, apesar de ser bem emblemático até hoje. Foi uma demanda proveniente, né, como eu falei para vocês, da Conferência de Estocolmo: "Olha, Brasil tem que fazer alguma coisa pela Amazônia, tem que se ordenar", né, enfim, a pressão internacional agindo, então dando uma resposta para a Conferência de Estocolmo, o Brasil criou esse programa aí, principalmente a partir do início da década de 90, já quase 20 anos depois, né. Uma demanda da Conferência de Estocolmo, né, que aconteceu em 72, e que tornou um ponto de referência para a questão ambiental, né. A Conferência de Estocolmo virou um ponto de referência, certo? Bom, então o ZE surge como zoneamento ambiental, né, dentro desse conceito da Política Nacional de Meio Ambiente. Como é que ele acontece? Como é que ele surge, né? É um dos primeiros zoneamentos do Brasil, se não o primeiro, acho que o primeiro do Brasil, né, oficialmente delimitado em uma lei. Então, para isso acontecer, lembra, no início da década de 90, a gente não tinha hoje esse corpo técnico que a gente tem. A gente tinha profissionais na área de cartografia, georreferenciamento, como se tem hoje. Então, tudo era muito novo, os profissionais eram poucos, as técnicas eram poucos, os instrumentos eram ainda muito precários. E não tem tanto tempo, né? A gente tem aí 30 anos. Bom, então, para isso, para dar resposta para esse problema, né, de criar um zoneamento para a Amazônia, foi criado a Secretaria de Assuntos Estratégicos, ela foi criada sobre a Lei 8.028 de 90. Essa secretaria, ela já foi extinta, depois voltou, hoje ela existe dentro do território, ela tem um status de ministério, está ligada à Presidência da República, mas ela foi criada também para dar suporte a essa questão de ordenamento territorial, né, de planejamento para o território brasileiro, e um desses instrumentos de ordenamento foi o ZEE. Então, para atender todo esse problema que a gente não tinha profissional, não tinha nenhuma secretaria no Brasil, como é que a gente vai fazer isso? Não existe ninguém, nenhum órgão que que se tornaria responsável por esse zoneamento. Então se criou a SAI, né, em 90. A partir da criação dessa secretaria, que hoje tem o status de ministério, foi criado um grupo de trabalho dos profissionais, dos estudiosos que se tinha nessa época, em 90, tá? Dentro desse grupo de trabalho, né, teve algumas conclusões, foram recomendados trabalhos como diagnóstico ambiental. Eu joguei um diagnóstico para vocês, tá? Depois vocês vão ver lá o que é um diagnóstico feito, que é o diagnóstico do Oeste Paraense, influência da BR-63. Não foi criado através dessa lei, tá? Mas é uma forma de você souber como é esse diagnóstico. Então, lá em 90 não se tinha. Então, qual era a ideia? Como é que vai fazer o zoneamento? Era o primeiro. Então, todo mundo é perdido, né? Como é que vai fazer isso? Então, se cria
esse diagnóstico, se pensa, né, em fazer um diagnóstico para a Amazônia legal brasileira, tá? Se pensa criar zonas de áreas prioritárias dentro da Amazônia, ou seja, áreas que deveriam ser olhar com um olhar mais especial, com um olho mais especial, né? Tanto para conservação quanto para proteção, né? E os estudos de casos de áreas críticas, onde tinha muito desmatamento, onde tinha muito problema de conflito. Então, a ideia do zoneamento era identificar essas áreas onde deveriam ser muito protegidas e áreas que estavam com muitos problemas, né? E de relevante significado ecológico, como a gente tem aí as áreas costeiras, áreas de regiões endêmicas, enfim. Assim como áreas, né, de relevância social e econômica. Tá? E quando foi em 91, o governo federal criou, né, foi tipo uma comissão do ZE, né, e da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, criou um programa. Depois que ele se instaurou, criou a secretaria, criou grupos de trabalho, né, formado por vários estudiosos, inclusive os percussores para isso foi a galera do INPE, na época, né, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou era do Fluminense, mas nos próximos slides a gente vai já ver. Então foi criado esse programa, lançado esse programa, né, que é o Programa de Zoneamento para a Amazônia Legal. É o primeiro zoneamento que a gente tem especificamente, depois se amplia para o Brasil, tá? Mas se começou em 91 para a Amazônia, na Amazônia, dando resposta ao que Estocolmo pedia, né, na conferência. Bom, então, como resultado de todo o zoneamento, e o ZE, mesmo sendo um macrozoneamento, necessita de mapas, necessita de, enfim, todo o aparato para elaborar o mapa, né, foi pensado, né, esse grupo e tudo, e a primeira experiência foi o ZE da Amazônia. Todos os estados da Amazônia criaram essas comissões estaduais de ZE e firmaram convênio com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, certo? Então, a Secretaria de Assuntos Estratégicos descentralizou, ou seja, liberou recurso para a implantação de laboratórios de geoprocessamento nos estados, né, dando apoio para os estados. De acordo com uma comparação, isso aconteceu porque houve uma comparação técnica com o INPE para treinar, né, alguns técnicos dos estados, né, de algumas secretarias dos estados, nessa época aqui no estado do Pará, acho que era Sequitan, que hoje depois virou SEMA, depois virou SEMAS, né? Mas então alguns técnicos foram treinados, né, para que esse programa, cada estado criasse o CZE. Então isso tudo era muito novo, os estados não tinham, até hoje ainda é precário, né? Imagine isso lá em 91, 95. Então, o INPE treinou esses técnicos dos estados no final de 94, né, e durante o ano de 95, capacitou 105 técnicos dos estados da Amazônia Legal brasileira, tá? E aí foi se pensado que deveria se fazer os ES nos estados e depois integrar essas informações. E aí, dentro dessa política criada e desse zoneamento criado, foi pensado nos componentes políticos, gerencial e legal. Lógico, o técnico que era fundamental, né? Sem o técnico nada poderia acontecer. Só que não tinha técnico nos estados. Aí foi que o INPE entrou e treinou essa galera dos estados aí. Então, o resultado era construir cenários, certo? Fazer, parcelar a Amazônia, cada estado com a sua especificidade, e criar cenários para o futuro, para gerir o futuro. Então, a Amazônia, o diagnóstico ela é essa, mas quais são as atividades que a gente tem que pensar para a gente ter um futuro, né, nos próximos 10, 20 anos? Então, se fosse pensado cenários, e esse foi o objetivo do primeiro ZE do Brasil, né? De maneira geral, ainda muito precário, por falta de técnica, por ser o primeiro, por falta de instrumentos específicos, mas aconteceu início da década de 90 no Brasil. Bom, ainda em 95, a SAIA tentou para a necessidade de definir mais claramente, tudo estava começando, estava se organizando aí. Então, com os primeiros problemas, os primeiros erros, outros, né, foram definidos novos procedimentos para a elaboração do ZE. Em parceria e coordenação, né, da Amazônia, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, foram solicitados por meio de convites propostas de zoneamento. Quem era que podia fazer isso? Tudo era novo. Então, o mais indicado seria as universidades. Eram os pesquisadores que deveriam dar suporte. Então, a partir dessa parceria,
várias universidades mandaram propostas de como fazer esse zoneamento, né, de como organizar, qual era a parte metodológica, como deveria ser metodologicamente pensado, né, e os técnicos sendo treinados lá pelo INPE também. Então, dentre as várias propostas enviadas, foi eleita a proposta do Laboratório de Gestão Territorial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o LAGET, né, que acho que até hoje ele existe. Então, foi posta em debate, publicado em 97, um documento detalhando como deveria ser a metodologia do ZE para a execução do zoneamento econômico e ecológico para os estados da Amazônia. Então, o INPE vem, tem nos treinos técnicos, né? Com software nessa época era o início do ArcGIS, início dos. Esqueci o nome do software que o INPE criou, não lembro agora o nome, mas ele começou a partir dessas demandas. Saber fazer, mexer com software, tranquilo. Agora, como fazer? Metodologicamente, como delimitar? Como criar as zonas? O que restringe e o que libera para cada zona? E aí que vem o laboratório da UFRJ dando apoio na proposta metodológica. Então, o INPE treina tecnicamente e a UFRJ auxilia, né, na parte metodológica de como desenvolver o zoneamento, certo? Lembrando que isso estava começando, não existia metodologias específicas, certo? Bom, e aí em 99 há uma mudança a partir da entrada da UFRJ, há uma mudança nos rumos do ZE, né, e também por instituição em 99, já lá no governo do Fernando Henrique, né, enfim, acho que Fernando Henrique, início do Lula, Fernando Henrique ainda, ele extinguiu, né, a Secretaria de Desenvolvimento Estratégico por meio de uma medida provisória, e a responsabilidade pela ordenação territorial foi transferida para o Ministério da Integração Nacional, e foi atribuída a responsabilidade para o ZEE. Então, essa atribuição foi confirmada posteriormente no governo Lula, no decreto 10.683, tendo sido mantida pelo governo Temer, né, no ano de 2016. E aí, já no final de 2016, que a SAI volta, né? Mas ainda as atribuições do ZE passam para a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. Então, esse decreto de 2010, ele fala, né, também da jurisdição de quem seria o responsável pelo macrozoneamento da Amazônia, né, já no ano de 2010, aprova o macrozoneamento econômico e ecológico da Amazônia Legal, o macro-ZE, né, e altera o decreto de 2002, que criava o zoneamento econômico e ecológico, né, para a Amazônia. Um grupo de vários estados passou a discutir, né, e adaptar para cada estado. Ao longo desse processo, Pará começou a fazer os seus próprios zoneamentos. Lembrando que ele já estava trabalhando no ZE relacionado ao decreto anterior, né? Então, aqui é um pouquinho do que está previsto já lembra que a gente tem, quando a gente fala de legislação, a gente tem o decreto de 2002, depois alterado por esse de 2010, tá? Então, fica aprovado o zoneamento da Amazônia Legal, né, alterando o que estava previsto em 2002, naquela legislação que eu já mandei para vocês, pedi para vocês lerem. Fica aprovado o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia Legal, como instrumento de ordenação, né, de orientação para a formulação e espacialização das políticas públicas, ou seja, quais são as políticas para cada espaço, para cada área, né? Foram desenvolvidos, né, esse ordenamento e meio ambiente para as decisões dos agentes privados, públicos e privados. Isso daí para todos os estados. Essa lei já está lá no CIGA, né, que é o que altera 2002, a 2002 já está lá, mas tem o que altera ela. Eu joguei para vocês também. E aí fala, né, como deveria ser o macrozoneamento da Amazônia, alterando algumas coisas do decreto de 2002, e mostrando quais são os estados que já fizeram seus antes de 2010, obedecendo o que estava previsto no decreto de 2002. E a gente tem vários estados que já têm umas coisas mais avançadas, aí eu coloquei para vocês aqui, o que já tinha do Pará, né? Que o Pará já tinha antes de 2010, respeitando o que começou lá em 1990, 92, 2, né? Então, no Pará, antes de 2010, a gente já tinha o ZE do estado do Pará, que vinha, né, respeitando a lei 6.745,
de maio de 2005. Então, já se tinha regiões prioritárias, como, por exemplo, né, a área da BR 163, né, onde o zoneamento econômico-ecológico já se tinha pensado, já se tinha algumas coisas prontas, né, na escala de 1 para 250 mil, né, e esse ZL foi instituído através de um outro decreto, uma outra lei, na verdade, que é uma lei de 2009. E as regiões também da calha norte da zona leste, com os zoneamentos elaborados também na escala de 1 para 250 mil, foram instituídos por outra lei, né, que era uma lei já de 2010, tá? Então, isso era o que o Pará já tinha, né? E o que estava ainda previsto, estava em curso, e que até hoje está em curso, depois parou as coisas, depois de 2010, as coisas aqui, falar em zoneamento no Pará, parou, né? Estava previsto e até hoje não foi terminado, agora o governo atual está tentando voltar isso, né? Eu conversando com alguns técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, eles me informaram isso. Então, eu quero até trazer uma palestra para vocês sobre isso. Mas então a gente teve bastante coisa até 2010, parou em 2010. Mas o que ficou parado em 2010? Que já estava sendo trabalhado pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, era a criação de uma metodologia para ZE de uma área muito prioritária, que é a área costeira, que até hoje não se foi finalizado, tá, gente? Bom, então a gente tem para zoneamento econômico ecológico, falando do estado do Pará agora, especificamente respeitando a lei de 2002, né, que é o zoneamento da Amazônia Legal. O Pará entrou, o Pará treinou seus técnicos e o Pará elaborou, através de uma lei, né, elaborou também diagnóstico, enfim, todas as etapas de um zoneamento, né, auxiliado pela metodologia criada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, a SEMA, eu botei SEMA, gente, aqui, porque na época era SEMA, tá? Hoje é SEMAS, mas em 2005 era a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, montou uma equipe, organizou com o apoio de outras instituições, né, como, por exemplo, a Embrapa, que deu bastante apoio. Este macro zoneamento, né, foi aprovado em unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado e foi importante para embasar políticas públicas na escala estadual, tá? Aqui, a lei eu joguei também no Cigar, se vocês quiserem dar uma olhada nessa lei que institui o ZEE do Pará, obedecendo o que já está previsto no decreto de 2002 e onde os estados deveriam fazer seus ZEEs. Então, esse aqui é um trechinho, né? Foi apresentado nessa escala, e elaborado nessa outra escala, de 1 para 2 milhões. Foi pensado na escala de 1 para 6 milhões, elaborado de 1 para 2 milhões, com base nos dados de mapas de geologia, geomorfologia, solo, vulnerabilidade, e assim vai. Então, foi pensado. Zé do Estado, mandei a ler para vocês no Cigar, tá? E aí, além do estadual, foi-se pensado zoneamentos para regiões do estado que seriam regiões bastante emblemáticas ou com problemas, né, de conflitos, ou regiões que têm muito potencial de conservação. Um exemplo disso é um outro ZE, já formulado posteriormente em 2009, que é o zoneamento econômico da Zona Oeste do estado do Pará. Ao longo do macro ZE do Pará, começaram a fazer, né, esses zoneamentos, e foi aprovado em 2010, né, pelo CONAMA, né, Conselho Nacional de Meio Ambiente, e através do decreto o Estado elaborou com o apoio do governo federal e foi estipulado através de um decreto federal em 2010, tá? Também o zoneamento da Calha Norte, também em 2000, já criado em 2010, se tornou lei, né, em 2010 também, em 2012, perdão, e foi corrigido em 2012. Só para um adendo aqui, o estado do Pará ele foi considerado fazer esses saneamentos em tempo recorde, né? Porque a legislação ela entrou em vigor em 2002, em 2005 o estado do Pará já tinha seus do estado e posteriormente foi fazendo os outros, né? Os regionais. Isso daí, eu já li bastante matéria sobre isso, eles falam que o Pará fez em tempo recorde, né? Nessa época era o governo da Júlia, então tinha muitos atores, muitos que são hoje, muitos secretários que hoje são até professores, reitores, por exemplo, na época era o reitor, que hoje é reitor da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, era secretário, então ele era muito engajado com essas questões de ordenamento. Talvez por isso, não sei se por isso, mas tinha muito essa questão de ordenamento, né? Depois as coisas pararam
E agora, no governo atual, até que está retomando algumas coisas. Ainda é devagar, mas está retomando. Os zoneamentos, né, essa parte de ordenamento territorial, que é muito importante para a gestão do nosso estado. Bom, então aqui, olha, a lei que fala do zoneamento, esse aqui foi exemplos de zoneamentos regionais, mas esse, como eu já falei para vocês, é o zoneamento do estado, né, de 2005, que estipula basicamente grandes zonas do estado e dá restrições e uso para cada uma, né? Então, essa escala, pensado na escala de 1 para 6 milhões, onde a gente tem zona de proteção integral, zonas de uso sustentável e zona de expansão e consolidação. Se a gente for olhar, os que estão em verde, proteção integral, nada mais são os que terras indígenas e unidades de conservação de proteção integral. E os que estão em azul são, que basicamente o Estado aproveitou, são as zonas de uso sustentável, são as unidades de conservação de uso sustentável. Um exemplo disso, pode olhar ali na pontinha do nosso litoral, ali na pontinha, na ponta superior direita, ali as RESECs, ali, são tudo zonas de uso sustentável, proteção integral, ou terras indígenas, né? E aí, o que não é nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem enfim, se tornou zona de expansão, certo? E aí eu já tenho essa delimitação ainda sobre ZE, já juntando ZEs, a Zona Oeste, Zona Leste e Calha Norte, juntando as informações do ZE, a gente já tem esse mapa aí, né, falando, especificando cada zona, já é uma coisa mais específica, pode ver que é diferente, esse aqui é um ZE geralzão, na escala de 1 para 6 milhões do estado, bem geral, e esse aqui já é utilizando as informações dos ZEs regionais, né, mostrando áreas de proteção integral, que são unidades de conservação, zona de expansão, áreas militares, áreas indígenas, pegando o estado e zoneando, fragmentando ele, né, claro, definindo usos e restrições para cada um, e isso está previsto no diagnóstico e no prognóstico desses zoneamentos, que inclusive eu joguei do oeste do Pará para vocês no CIGA, para vocês darem uma olhada. Tá? Aqui é um exemplo, esse material eu joguei também no CIGA para vocês, é um material pequeno, do zoneamento da Zona Oeste, mais especificamente da área de influência da BR-163. Esse zoneamento foi o mais emblemático do estado, mais conflitos, uma das regiões mais conflituosas do estado, né, por ser uma região de escoamento, se vocês verem aí a rodovia, né, a BR-163, toda cortadinha, essa área em verde, são tudo áreas de unidade de conservação, terra indígena, e aí no meio desse negócio aí, né, a área totalmente frágil e que deveria ser protegida, se abre uma rodovia, né, para escoar a soja que vem do Mato Grosso, lá no porto de Santarém. E aí, os conflitos começam a aparecer, são umas áreas mais conflituosas, onde se a gente for ver as unidades de conservação que mais tem problemas de desmatamento, enfim, é nessa região do estado, né? Na verdade, várias, mas essa é a mais emblemática, onde tem a unidade de conservação mais desmatada do Brasil, né? As duas mais desmatadas, né? Jamanchim, né? Que está aqui nessa parte do meio aí do mapa, a rodovia passa no meio, e aí pessoal, onde abre rodovia, o pessoal vem morar. E aí os conflitos acontecem. Mas o ZL vem para tentar compatibilizar. Se isso acontece de fato é complicado. Mas ele vem para compatibilizar esses conflitos de pessoas querendo usar a terra, né, para agricultura e outras coisas, e as unidades de conservação em terra indígena ali restringindo esses usos, né? E por isso é um dos maiores ali gargalos do estado na área de conservação, é essa região aí. E o ZL veio para tentar entender um pouco do que acontece, conhecer um pouco mais esse território, certo? Bom, aqui vai ser objeto de estudo das nossas próximas aulas, é o Zé Costeiro, a gente vai falar ainda sobre isso, já se existe, vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Isso aqui eu estou mandando para vocês também. Já se existe propostas para novas áreas, que a próxima seria essa, não está pronto ainda, tá? Vou mandar isso aqui para vocês dar uma olhadinha, e na próxima aula a gente já... a finalização do ZE, que também já estava para finalizar, do ZE da Calha Norte,
né? E o tema da nossa próxima aula é falar um pouco sobre o zoneamento costeiro. Automaticamente, quando eu falar do zoneamento costeiro, eu vou falar desse ZE da costa paraense, que já foi pensado, até a metodologia, as áreas, os municípios que devem ser zoneados, entrados dentro desse projeto aí, mas não foi executado ainda. E parece que essas conversas voltaram a acontecer e parece que esse ano de 2021, 2022, isso vai sair, né? Pelo menos é o que eu ouço falar, né? Dentro desses bastidores dessas secretarias de meio ambiente. Espero que isso aconteça. Bom, gente, então o que a gente viu hoje? Só para fazer uma retomada. Falamos um pouco do conceito do que é o ZEE, como ele surge no Brasil, né? Ele surge dentro da Amazônia, dentro desse conceito da criação da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Surge numa situação muito precária em que não se tinha técnicos formados nos estados, mas os estados se comprometem a fazer de cada estado para depois a gente ter um esboço da Amazônia. Mas eles não tinham técnicos preparados, e aí o INPE vem, treina esses técnicos, treinou o técnico, mas não se tinha uma metodologia ainda para como elaborar. E aí vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro dando a criação da metodologia, né, formulando isso. A partir daí os estados começam a criar os CZEs, né, com alguns problemas, enfim. Aí o decreto de 2002 vem cobrando que os estados da Amazônia criam seus zoneamentos. E aí o estado do Pará, em 2005, criou o primeiro zoneamento econômico e ecológico do estado, que é o ZE do estado, é o macro, né, criou em tempo recorde, né, a lei começa a partir de 2002, em 2005 ele já está pronto. Depois disso, a gente tem mais os zoneamentos regionais, né, o oeste paraense, com a zona de influência da BR-163, já prontos, eu mandei até para o CIGA de vocês, né, o diagnóstico e o primeiro livro, o primeiro livro é diagnóstico, o segundo livro são as propostas de gestão, se eu não me engano, está no CIGA de vocês. Depois disso, a gente tem um novo decreto, né, o decreto de 2010, especificando mais algumas coisas, mas o estado do Pará, né, não tem nenhum zoneamento criado depois disso, depois desse decreto novo. Que a gente tem propostas, principalmente a proposta do ZE Costeiro, que não saiu, né, começou, parou e agora parece que vai retomar, certo? Que é uma outra área muito importante, assim como a BR-63, e o ZE foi criado primeiro para ali, porque é uma das áreas mais problemáticas do estado, né, quando se fala em ordenamento. Mas o Nordeste paraense também é, né, por ser uma zona costeira, a zona costeira naturalmente ela já é frágil, é a região onde já tem muitas cidades, enfim, é uma região ali também muito problemática, o nosso Nordeste do Pará, onde está a nossa zona costeira, né, e vai ser o objeto da nossa próxima aula. Então, o intuito era passar essa ideia do que seria o ZEE. Peço demais que vocês leiam os textos, leiam os artigos e dêem uma olhada na lei. Para quinta-feira, depois da aula com o professor Robson, a gente vai entrar para fazer as discussões desse texto, tá? E esses textos também são importantes para a nossa palestra do dia 22. Não deixem de ler, tá bom? Boa tarde, bom dia, boa tarde e até na quinta.